Boa noite, estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal, tá? A gente demorou um pouquinho mais nesse, mas é porque eu estou envolvida com uma construção de um novo material, então por isso que eu demorei um pouquinho, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, mais um vídeo com questões comentadas para concurso, só que dessa vez a gente focou para o concurso do CRES de Pernambuco, que a prova já é domingo agora, certo? Então, muita gente vai fazer essa prova, eu inclusive, e é uma prova com características um pouco particulares, porque vai cobrar principalmente questões de código de ética, leis de regulamentação da profissão, resoluções do Cefes, enfim. Como vocês sabem, para quem não conhece nossa metodologia, primeiro a gente faz o simulado, o pessoal responde o simulado, a gente libera a pontuação e o gabarito, depois a gente solta o vídeo. O link do simulado vai estar aqui nas descrições desse vídeo e você pode fazer, se quiser, até eu recomendo você fazer antes de ver esse vídeo, depois você o vídeo e ver a sua evolução, no que você pode melhorar ou não. A gente sempre está lançando simulados na nossa página no Facebook, bem como no nosso grupo de estudos. Eu vou colocar o link do grupo de estudos aqui na descrição também. Para quem não me conhece, gente, eu sou Shellen, sou assistente social, sou mestra em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba, sou responsável pelo serviço social para concursos e vamos lá comentar as questões. Só que, antes disso, deixa de preguiça e se inscreve no nosso canal, vê os nossos outros vídeos, beleza? E conto com a contribuição aí de vocês. Bem, para quem não conhece, a gente tem alguns materiais para concursos, que são esses 4 que vocês estão vendo aqui no canto da tela. Se você não conhece o nosso site, dá uma acessada lá, é o www.sspaраconcursos.com.br. Também tem o nosso Instagram, a gente faz vários sorteios lá, é o @sspaраconcursos também. E tem o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/sspaраconcursos. Todo domingo a gente faz uma live, certo? Às 8 horas. Inclusive, nesse domingo passado, eu comentei essas questões que eu vou comentar para vocês ao vivo. Então, se o pessoal tinha uma dúvida, na hora eu tirava essa dúvida. O que é muito legal também é essa metodologia. E estou postando agora o vídeo no YouTube. Bom, essa apostila aqui que eu estou mostrando para vocês agora na tela é a apostila que eu estou reformulando. Eu estou fazendo uma apostila só sobre código de ética, lei de regulamentação da profissão e resoluções do Cefes. Vou vender ela impressa em PDF, você escolhe como você quer, num preço super acessível. Eu ainda não terminei ela porque eu fiz ela para o CRES, só que o concurso do CRES já vai ter, eu vou reformular ela, vou fazer incrementações nela, aguardem, beleza? Vamos à nossa primeira questão. A primeira questão é da Banca Quadrix, que é a organizadora do concurso do CRES, e nessa questão pergunta o seguinte: as infrações ao Código de Ética Profissional, que é de 1993, acarretaram penalidades, desde multa até cassação do exercício profissional, na forma dos dispositivos legais e ou regimentais sobre as penalidades previstas nesse Código de Ética Profissional. Quanto a isso, é correto afirmar. Letra A. A pena de suspensão acarreta ao ou à assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 1 ano. Letra B. A suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 2 anos de suspensão. Não serão considerados na aplicação das penas os antecedentes profissionais do infrator, mas as circunstâncias em que ocorreu a infração. Letra D. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo ao CRES. Letra E. A punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético disciplinar prescreve em 5 anos, cotados da data da verificação do fato respectivo. Não é uma questão difícil, a única coisa difícil aqui é essa questão dos prazos, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não tem segredo, principalmente porque a resposta correta está muito clara. E depois desse comentário, tenho certeza que você não vai errar. O nosso gabarito dessa questão é a letra E, pessoal. Por quê? Vamos aos comentários, vejam. A letra A
traz o seguinte: a pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição de 30 dias a 1 ano. O prazo não é esse. O Código de Ética traz que o prazo não é só 1 ano, pode ser até 2 anos. Então, muita atenção para isso. Atenção para o artigo 25 e 26 do Código de Ética Profissional. O prazo é de até 2 anos, certo? Não se esqueçam, a pena de suspensão até 2 anos. Letra B, a suspensão por falta de pagamento, aqui está dizendo, pode ser cassada a inscrição profissional após 2 anos. Não é 2 anos só, pode ser cassada após decorridos 3 anos, está lá no parágrafo único do artigo 25. É muito letra da lei, tá? Essas questões de resolução, código de ética. E por isso é exigido muito treino. Com treino a gente vai se adaptando a essa leitura mais jurídica. C. Não serão considerados na aplicação das penas os antecedentes profissionais do infrator. Gente, em qualquer situação como essa, os antecedentes devem ser considerados, certo? Os antecedentes profissionais devem ser considerados, tanto para o lado positivo, tanto quanto para o lado negativo. Está lá no artigo 26. É assim na justiça comum, bem como é assim na parte do julgamento administrativo. A D traz que da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo ao CRES. O efeito suspensivo não é ao CRES, porque o CRES julga em primeira instância. O efeito suspensivo, o efeito de recorrer, nesse caso, é sempre ao CEFES, que funciona como o nosso Tribunal Superior de Ética. É como a hierarquia da justiça, que você recorre à segunda instância, à terceira instância. O CRES é em primeira instância e o CEFES é segunda e máxima instância neste caso. A letra E é a nossa correta. A punibilidade prescreve em 5 anos. Depois de 5 anos, é como se voltasse ao normal. Porque, como eu até comentei na live, o objetivo não é punir a pessoa, e sim a infração. Por isso que não fica para sempre, entendeu? Porque também tem uma questão pedagógica, cultural, educativa. Por isso que prescreve em 5 anos, cotado da data de verificação do fato respectivo. Nunca esqueçam disso. Prescreve em 5 anos. Não só na parte administrativa, como na justiça comum também existe a prescrição, certo? Questão 2. Essa é uma questão da Consulpan, do concurso do CRES aqui da Paraíba, e foi de 2015. De acordo com a Lei 8662, que é a lei que regulamenta a profissão, são atribuições privativas do assistente social, exceto. Como vocês sabem, um dos artigos mais importantes da Lei de Regulamentação da Profissão é o artigo 4º, tá? Que trata sobre a questão das competências profissionais, e o artigo 5º, que traz sobre as competências as atribuições privativas. O 4º sobre competências e o 5º sobre atribuições privativas. As competências são aquilo que não só o assistente pode fazer, como outros profissionais. As atribuições privativas são aquilo que só os assistentes sociais podem fazer, nos reservado, né, na divisão social e técnica do trabalho. Então, desses aqui, das assertivas, quais não são atribuições privativas? Ou seja, o que aqui é competência? Letra A. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. B. Planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidades de serviço social. C. Assessoria e consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. D. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Não é uma questão difícil, gente. O que poderia ser difícil aqui é que você pode confundir a letra B com a letra D, porque, vejam, são bem similares. São bem similares, porque é praticamente a mesma coisa. Ó, planejar, organizar, administrar. Como sempre, eu não tenho organização, uma boa coordenação motora, vocês me perdoem.
Mas vejam que a letra B e a letra D, preste atenção, não é parecido, mas eu vou dar um macete para você agora nunca mais errar essa questão. Qual o nosso gabarito que não é atribuição privativa? O nosso gabarito é a letra B. Por que esse é competência e por que D é atribuição privativa? O macete para você aqui é notar o seguinte: quando é competência, serviços sociais está, gente, no plural, certo? Quando é a atribuição privativa, está no singular e os verbos estão no infinitivo. Olha aqui. Planejar, organizar, administrar, serviço social, atribuição privativa. Olha a letra B, planejamento, organização, administração. Não está como verbo no infinitivo. E ainda tem de serviços sociais no plural. Vejam a diferença. Quando trouxer no plural, é competência. Quando trouxer o verbos nos infinitivos e no singular, é atribuição privativa. Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Se sim, comentem, por favor, dê joinha no vídeo, digam aí que vocês gostaram ou não, né? Qualquer dica também deem aí. 3 também é uma questão da banca Quadrix. Agora sobre uma resolução do Cefez. A resolução número 556 de 2009 do Conselho Federal de Serviço Social apresenta o material técnico sigiloso como toda documentação produzida, que pela natureza de seu conteúdo deve ser de conhecimento restrito e, portanto, requeira medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. De acordo com essa resolução, em caso de extinção do serviço social da instituição, o material técnico sigiloso poderá. Vejam, a questão está dizendo que, em caso de extinção do serviço social, meu Deus, eu preciso melhorar minha coordenação motora. O material técnico sigiloso poderá. O que vai acontecer com esse material técnico sigiloso se na instituição o serviço social acabar? Porque, vejam, essa resolução também traz sobre somente os assistentes sociais saírem, mas o serviço social continua. Vamos ver aqui as assertivas. Letra A. Ser lacrado pelo profissional responsável por este serviço até aquela data, que também procederá à entrega do material ao CRES. B. Ser lacrado pelo profissional responsável por este serviço até aquela data, que também procederá à entrega do material à instituição. C. Ser incinerado pelo profissional responsável por esse serviço até aquela data, que também procederá à imediata comunicação por escrito ao CRES. D. Ser incinerado pelo profissional responsável por esse serviço até aquela data, que também procederá à imediata comunicação por escrito à instituição. E. Ser incinerado pelo profissional responsável por este serviço até aquela data, sem obrigatoriedade de realizar imediata comunicação à instituição e ou ao CRES. Gente, não é uma questão difícil, tá? Você, pela lógica que poderia marcar, a letra C. Por que a letra C é a correta? Vejam, a pergunta foi sobre extinção do serviço social na instituição. O serviço social naquela instituição foi extinto, não existe mais nem assistente social, nem o setor de serviço social. Então, por isso, o material tem que ser incinerado. Se o material é técnico sigiloso e ele só compete e só pode ser visto, visualizado e trabalhado pelo serviço social, se o setor de serviço social acaba na instituição, não tem sentido ele permanecer lá, se o serviço social acaba. Então, é recomendado a incineração, bem como imediata comunicação ao Conselho Regional, em que se está escrito em que pertence à região, dessa incineração. Aí, você me pergunta, se o setor de serviço social continua e o assistente social é demitido ou exonerado, aí é uma outra questão. Aí vai depender. O assistente social era o único profissional desse setor? Sim, ele era o único profissional. Aí vem outra pergunta, alguém vai substituir ele? Sim.
Se sim, e se a substituição foi imediata, não precisa da lacração. Se a substituição não for imediata, esse setor vai ficar sem um profissional responsável durante um dado período, é preciso fazer o processo de lacração, bem como comunicar ao CREAS. Mas se o setor é extinto, se incinera, se queima o material, porque não tem mais sentido ter esse material na instituição, porque o que é produzido pela profissão pertence à profissão e não à instituição, porque é um material técnico sigiloso, é óbvio. Então está lá no artigo 6º da resolução 556, que em caso de extinção deve ser incinerado e comunicado ao CREAS. Espero que tenha ficado clara essa distinção entre extinção do serviço, demissão ou exoneração do ou da assistente social. Quarta questão. A Comissão de Orientação e Fiscalização, que é a COF, é o espaço de atuação do agente fiscal, profissional do serviço social. Esse profissional é responsável por efetuar a seguinte atividade. Como vocês sabem, o CREAS, o Conselho Regional, tem como uma das principais funções o processo de fiscalização e orientação profissional. Os conselheiros que são eleitos para a gestão, eles são fiscais natos, certo? Mas existem os fiscais que estão além da gestão. No caso, é o agente fiscal que adentra no CREAS a partir de concurso público, certo? Todo CREAS existem concursados de serviço social que desempenham a função de agente fiscal, porque só um outro profissional pode fiscalizar a profissão, porque ele tem domínio de matéria para isso. Então, qual a função dessa comissão? A. Sanção das organizações que não dispõem de condições de trabalho para o exercício profissional. B. Orientação de gestores e equipes quanto aos procedimentos de fiscalização do exercício profissional. C. Visita aos ou às assistentes sociais em seus espaços ocupacionais, com o objetivo de apreender a realidade na qual atuam. Interlocução com órgãos da imprensa para denúncias de irregularidades institucionais. Emissão de sanções com vistas ao combate de inadimplência por meio de ações jurídico-administrativas. Bem, aqui o nosso gabarito claramente é a letra C, porque vejam, as outras assertivas estão numa questão muito moralista, punitivista. Vejam que a comissão é uma comissão de fiscalização, mas vejam o nome dela, ó o nome dela, Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, ela orienta e ela fiscaliza, certo? Ela não só tem uma função punitiva. Sanção, a letra A traz sanção. Não compete à COF sanção das organizações. Isso é competência do Ministério Público do Trabalho. Orientação de gestores e equipes. Não, a COF não trabalha com gestão nem com equipes sobre os procedimentos de fiscalização do exercício da profissão, até porque só ela pode fiscalizar a profissão, junto com o Conselho Regional. C é a correta, claro, óbvio, que exercendo uma função pedagógica que compete à COF, visita no espaço socioocupacionais, apreensão da realidade, diálogo. D. Interlocução com órgãos da imprensa para denúncias. Não, a COF não faz denúncia para a imprensa. O objetivo não é sensacionalizar o exercício profissional. Tudo é feito dentro do âmbito administrativo. A COF pode sim saber de um caso irregular a partir da imprensa, mas ela não trabalha com a imprensa, por motivos óbvios, gente. Emissão de sanções com vista ao combate à inadimplência. A COF não trabalha nessa perspectiva de sanção, certo, gente? Não pensem a COF nessa perspectiva punitiva, moralista. Eu vou aqui só olhar, só para ter certeza, a resolução que trata sobre isso é a 512, certo? Do Cefes. Se não for 512, eu vou fazer um comentário embaixo retificando, mas eu tenho quase certeza que é esse número. Quinta, sobre os Conselhos Regionais de Serviço Social e sobre os Conselhos Federais, aponte a alternativa correta. A. Os Cefes e os CREAS constituem seu conjunto
Incorreta, perdão, incorreta, certo? Incorreta. Uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa. B. O objetivo básico do CRES e do Cefes é disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. C. Os CREs são dotados de autonomia administrativa e financeira. D. Os CREs funcionam como tribunais superiores de ética profissional. E. Compete aos CREs aplicar as sanções previstas no Código de Ética dos Assistentes Sociais. Gente, muito fácil essa questão, já até comentei aqui sobre esse ponto hoje. Aqui está dizendo que os CREs, gente, perdão, aqui tá marcado errado, é essa aqui, ó, certo? É a letra D. Eu acabei cometendo um erro ali no slide. É aqui, ó, letra D, certo? Porque a nossa D é a correta, é a incorreta, porque não são os CREs que funcionam como tribunais superiores de ética, são os Cefes, são os conselhos, é o Conselho Federal de Serviço Social que funciona como Tribunal Superior de Ética. A letra A traz que são uma personalidade jurídica, sim, o Cefes e o CREs são uma autarquia e constituem forma federativa. Sim, cada estado possui a sua, de certa maneira, existe o Cefes, que é o nacional, com foro e sede em Brasília. O objetivo básico dos CREs e do Cefes é disciplinar, claro, e defender o exercício da profissão, claro, em todo o território nacional. Os CREs são dotados de autonomia administrativa e financeira. Sim, cada CREs possui um processo eleitoral, de gestão, administrativo, que é independente do Cefes, e financeiro. Cada um faz o processo de arrecadação da anuidade. A traz que compete aos CREs aplicar as sanções previstas no Código de Ética. Sim, é o CREs responsável por fazer esse processo de julgar, enfim, de aplicar as sanções. Aí o Cefes, se houver uma discordância no processo, você pode recorrer ao Cefes, que funciona como Tribunal Superior de Ética. Questão 6. Ó, tem até aqui, ó, o Cefes funciona como Tribunais Superiores de Ética, artigo 8, inciso 5º da Lei 8662 de 1993. Dá uma conferida lá na lei que regulamenta a profissão. Sexta questão. A Resolução 533 do Conselho Federal de Serviço Social afirma que a supervisão direta de estágio em serviço social é uma atividade privativa do assistente social, em pleno gozo dos seus direitos, devidamente inscrito no CRES de sua área de atuação, sendo denominado supervisor de campo, o assistente social de instituição, campo de estágio e supervisor acadêmico, assistente social, professor da instituição de ensino. Essa mesma resolução afirma que a definição do número de estagiários a serem supervisionados deve levar em conta a carga horária do supervisor de campo, as peculiaridades do campo de estágio e a complexidade das atividades profissionais exercidas, sendo que o limite máximo não deverá exceder. Essa resolução regulamenta, a supervisão de estágio, que é obrigatório para o assistente social fazer, não orientar, não ser supervisor. E qual seria a questão da carga horária que traz essa resolução? Não é uma questão difícil, assim, para quem já passou por esse processo de estágio, deve ter lembrado disso, é que o limite é um estagiário para cada 10 horas semanais. O nosso gabarito é a letra B. Vejam, isso significa que não é que você tem que pegar só um estagiário, mas é um estagiário para cada 10 horas de trabalho. Olha aqui, conforme a resolução 533 no seu artigo 3º e no parágrafo único, a definição do número de estagiários a serem supervisionados deve levar em conta a carga horária, as peculiaridades, a complexidade, sendo que o limite máximo não deverá exceder um estagiário para cada 10 horas semanais de trabalho. Isso significa que se você tem uma carga horária de 30 horas semanais, o seu limite de estagiários são 3. Se você ainda trabalha no regime de 40 horas semanais, são 4, certo? Então, vai variar conforme a sua carga horária de trabalho. Então, lembrem-se, um estagiário para cada 10 horas. 7ª.
De acordo com o processo histórico do serviço social no Brasil, a primeira grande instituição nacional de assistência social foi A. Centro de Estudos de Ação Social de São Paulo, B. Conselho Nacional de Serviço Social, C. Legião Brasileira de Assistência, D. Departamento de Assistência Social de São Paulo, E. Instituto de Serviço Social. Gente, sempre que perguntarem sobre a primeira grande instituição da assistência, sobre a primeira instituição de grande porte desta política, sempre será a LBA, que é a Legislação Brasileira de Assistência. Lembram que a gente viu isso lá em Fundamentos, LBA, sobre política social no Brasil? Então, como a questão está solicitando Instituição Nacional de Assistência Social, atenção para esse detalhe que a questão pediu, a primeira foi a LBA, ela foi criada em 1942, em plena ditadura Vargas, a chamada Era Vargas do Estado Novo, e foi a primeira instituição assistencial de porte nacional. Inclusive, a figura, mesmo sendo a primeira instituição de assistência, ainda era ligada ao primeiro damismo. A figura simbólica da LBA era a esposa do Getúlio Vargas, que, salvo engano, era Nancy Vargas, que era muito essa questão ainda de tentar fazer uma instituição nacional de assistência, enfim. Então, sempre lembrem da LBA como primeira grande instituição nacional da assistência social. 8ª questão. De acordo com a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social e são prestadas aos cidadãos e às cidadãs em virtude de algumas situações. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas situações. Como vocês sabem, a LOAS traz os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada. Os benefícios eventuais são geralmente de responsabilidade dos municípios e dos estados, certo? E traz uma série de questões que estão ligadas aos benefícios eventuais. Não é uma questão difícil, principalmente para quem atua na política de assistência, e por lógica você conseguiria ver aqui qual seria a nossa questão incorreta. O nosso gabarito é a letra C, rompimento de vínculos familiares e ou afetivos, porque isso não necessariamente implica num benefício eventual, mas sim no necessário atendimento social à família e a indivíduos envolvidos nessa situação de rompimento de vínculos, que geralmente é o CREAS, certo? Então vejam, existe benefício eventual para caso de calamidade pública, exemplo, uma enchente derruba as casas e é necessário um auxílio moradia. Isso pode ser considerado um benefício eventual, por 1, 2 meses. B. Vulnerabilidade social. Pode ser também algo temporário, vai necessitar. Por morte, exemplo, auxílio funerária. De nascimento, auxílio enxoval. Isso está garantido na assistência social para casos de vulnerabilidade social. Por morte, nascimento, calamidade pública, vulnerabilidade social. Deem uma olhada na LOAS, tá ok? Bom, gente, esse foi os nossos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem joinha no vídeo. Sigam nosso Instagram, nosso site. Adquiram esse nosso material, que essas questões todas que eu comentei estão aqui nesse material, tá? Espero que vocês tenham gostado. Participem do nosso próximo simulado e até a próxima. Um beijo no coração, agradeço, vocês são maravilhosos. Gosto muito de ler os comentários que vocês deixam aqui. Fico muito inspirada. E tudo que eu faço é porque, de fato, eu gosto mesmo de compartilhar conhecimento. Sempre gostei. E estou tentando usar essa ferramenta, o YouTube, de graça para todo mundo, para que a gente possa crescer junto. Nada de crescer sozinho, porque quando o coletivo cresce, todo mundo cresce junto. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Espero vocês.